Antes de mais, boa tarde a todos. O agradecimento por hoje estarem aqui no Estúdio de Freguesia ao nosso chamado. E esta conferência de imprensa tem como objetivo fazer um esclarecimento sobre aqueles que têm sido os efeitos das cheias na Lua do Outeiro e dos Afonsos, que infelizmente se têm vindo a acentuar nos últimos meses de forma muito severa para a população ali residente. Então, o Executivo da Junta de Freguesia dos Arribes faz hoje este comunicado para esclarecimento da população em geral e dos arribenses em particular sobre aquelas que têm sido as notícias veiculadas em órgãos de comunicação social, assim como nas redes sociais. Os acontecimentos vivenciados nos últimos anos nas ruas do Outeiro e dos Afonsos têm sido uma constante na vida dos moradores e utilizadores destas vias desde há muito. No entanto, é indesmentível que nos últimos 2 a 3 anos a situação tem vindo a agravar-se de forma severa, com graves consequências para os moradores e trabalhadores daquela zona, em particular, mas para todos os arribenses que não aceitam, nem podem aceitar que esta situação permanece. Este comunicado versa sobre 4 questões essenciais para o cabal esclarecimento do que temos assistido. Primeira questão: a atuação da Junta de Freguesia relativamente à situação observada na zona do Outeiro é um resultado das chuvadas. Em novembro de 2021, cerca de um mês após a tomada de posse deste Executivo, fomos recebidos em audiência, a nosso pedido, pelo Executivo da Câmara Municipal de Ponta Delgada, onde a preocupação com a necessidade de atuar na zona do Outeiro foi especialmente evidenciada. Com a empresa pública IROA, entidade com a competência de manutenção dos caminhos agrícolas, foi igualmente promovida uma reunião na Junta de Freguesia, também alertando para a necessidade de melhorar o trabalho de limpeza e manutenção destes caminhos, alertando para as previsíveis consequências que teria para a zona do Outeiro e Afonsos. Não satisfeito, este Executivo considerou importante a realização de uma visita de campo, percorrendo todos os semidores e caminhos da freguesia da responsabilidade de ambas as entidades. Atividade esta alvo até de reportagem à data pelos órgãos de comunicação social, datado de fevereiro de 2022. Após estas iniciativas e com a falta de resposta das entidades responsáveis, vários foram os e-mails, ofícios enviados a reportar as consequências dos vários eventos verificados, assim como a solicitar a devida manutenção dos equipamentos. Faço nota do justo e merecido reconhecimento à equipa da Proteção Civil, incansável no socorro à nossa freguesia. Porém, daquela que é a responsabilidade de evitar que o socorro seja necessário, efetivando o trabalho a montante, a prontidão dos responsáveis não tem sido a mesma. Ainda em julho de 2023, a Junta de Freguesia promoveu uma sessão de esclarecimento com a população, com a Câmara Municipal de Ponta Delgada e com a IROA. O Presidente da Câmara não compareceu, assim como qualquer elemento do Executivo Camarão. E o Presidente da IROA, o outro elemento da direção, também responderam à população dos Arribes, faltando à reunião. A Junta de Freguesia foi convocada para uma reunião na Câmara Municipal de Ponta Delgada com o Secretário do Ambiente em setembro passado, após as intempéries de 20 de agosto passado. No entanto, a mesma foi cancelada, ficando de ocorrer nos dias seguintes. Tal não veio a concretizar-se e as expectativas de todas as freguesias que têm sido assoladas pelas consequências do mau tempo, não só os Arribes, mas outras freguesias também, acabaram relegadas, mais uma vez, para segundo plano. Muitos foram os esforços deste Executivo para cooperar com as entidades competentes. Com os recursos que temos e naquela que é a nossa área de atuação, tudo temos feito para mitigar este problema. Mas fica por demais evidente que a solução para esta situação está a montante destas vias, falo da Rua do Outeiro e dos Afonsos. Está assim nas arribanas, responsabilidade camarária, e a montante ainda das arribanas, da responsabilidade da empresa IROA, empresa pública. Enquanto o problema não for resolvido nestas zonas, estrutura nenhuma nas ruas referidas poderá fazer desaparecer o mar que habita a rua. Segunda questão: resposta dada pelas entidades com competência na resolução daquele problema. A resposta dada pela Câmara Municipal de Ponta Delgada na passada semana, responsabilizando esta junta pelo problema vivido naquelas vias, revela não só um desrespeito
pela verdade, assim como pela inteligência dos arifenses. Em especial os que se confrontam com aquela situação repetidamente, só este ano já ocorreu 7 vezes. O contrato interadministrativo delega competências à Junta de Freguesia, como ocorre desde sempre. O mesmo comunicado fala em 134.000 euros, fazendo parecer que este valor se destina exclusivamente à limpeza. Clarifico que contempla outras competências que não apenas a limpeza. Por lapso, porque não convinha referir, o comunicado da Câmara não esclarece que este trabalho fica dependente de recursos da Câmara Municipal de Ponta Delgada, nomeadamente a maquinaria. Tenho comigo anexos, tanto daquilo que foi divulgado pela Câmara Municipal, como desta cláusula que foi omitida. Mais uma vez, a Câmara Municipal de Ponta Delgada prefere omitir informação e jogar as culpas na Junta de Freguesia. E mesmo que, com a manutenção dos 2 definidos existentes na Rua do Outeiro, os prejuízos permanecerão porque a corrente ou o verdadeiro mar que alisa a rua nunca seria absorvido para aquelas ruas precárias estes dias. Outra questão com claras consequências para este problema prende-se com a falta de pessoal resultante do corte dos programas operacionais que deixou as várias entidades envolvidas sem recursos. Refiro à Junta, à própria Câmara, assim como também à Empresa Pública Irua. Não estando escrito no comunicado, mas podemos aqui dizer, há também referência no comunicado da Câmara no reforço de 60% das verbas para esta Junta. Esse reforço refere-se a 2024, ainda não foi aceito para esta Junta porque está em negociação, não nos interessa apenas o valor que é atribuído, mas sim as competências que com elas são ligadas. E nós ainda não assinamos por considerar que não está clarificado os termos do mesmo acordo. Portanto, alegar um aumento de 60% das verbas volta a ser uma atitude desonesta do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Terceira questão. A clara assunção de responsabilidade por parte da Câmara Municipal e do Governo. Depois de repetidamente esta Junta ter emitido alertas e apelado ao esforço conjunto das várias entidades, nunca nos excluímos da equação, ontem o Executivo Camarado, o responsável pela empresa Irua e os responsáveis governamentais visitaram os amigos e outras freguesias, anunciando um estudo conjunto para a resolução deste problema. Uma clara confirmação de que não só assumem que a responsabilidade está nas suas mãos, como também dão razão ao defendido há mais de 2 anos por esta Junta. Resta-nos esperar que não tenha sido um abuso de circunstância em resposta à pressão exercida por esta Junta e que venha a ser uma realidade com soluções rápidas. Os arrifenses não permitirão que se empurre este problema por mais tempo. Lamentamos que, mais uma vez, esta visita tenha ocorrido ignorando o Executivo local, que afirmamos, sem qualquer receio, a entidade que mais tem defendido e alertado para a resposta devida a esta freguesia. Quarta questão, e última. O compromisso desta Junta de Freguesia na resolução deste problema. Continuar a exercer toda a pressão, que embora tenha levado mais de 2 anos para que se concretizasse o que sempre defendemos e apelamos para que se fizesse. Ontem foi finalmente dado o primeiro passo com a visita da Câmara Municipal e das entidades governamentais com responsabilidade, muito embora, volto a frisar, continuem a deixar de fora a Junta de Freguesia, a entidade que há mais de 2 anos solicita por este esforço coletivo. Acima de qualquer interesse por perseguição, é o que entende que não estamos a ser alvo, o respeito pelas instituições democraticamente eleitas deve prevalecer. Espera este Executivo ser merecedor da consideração e respeito que lhe é merecido e devido. Quanto ao cancelamento do desfile de Carnaval do próximo domingo, que desde já tem como trajeto, que desde sempre tem como trajeto a Rua do Outeiro e dos Afonsos, foi entendimento deste Executivo que deslocar o mesmo para outras artérias seria castigar 2 vezes aqueles moradores. Não nos revemos numa atitude de ignorar as dificuldades vividas por todos que ali vivem, deixá-los com a rua naquele estado e, pura e simplesmente, festejar na rua ao lado. Os moradores do Outeiro e dos Afonsos continuam a contar com a nossa solidariedade e respeito. Esta é também uma forma de chamar a atenção para o problema e a julgar pelo anúncio de ontem das entidades responsáveis a nossa resiliência poderá dar resultados. E assim continuaremos a lutar sem calar a voz dos arrifenses. Não descansaremos enquanto os problemas a montante da freguesia não sejam resolvidos,
de modo a que a população possa ter uma vida tranquila, tal como lhes é devido. Muito obrigada, tenho dito. E fico ao dispor para questões que queiram colocar. Relativamente aqui ao estudo que já foi anunciado, vocês, a Junta, já foram contactados para darem algum contributo relativamente a esta questão? Estranhamente, depois de todos os apelos e convites feitos para esta Junta para que sentássemos e tratássemos do assunto em conjunto, o primeiro estudo que foi anunciado foi pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada em janeiro, um levantamento hidrológico da bacia dos Arribes, e é um estudo unicamente da Câmara, não fomos até o momento considerados, apenas tomamos conhecimento pela comunicação social, e mais uma vez ontem, já num esforço conjunto com outras entidades, que nós próprios já as havíamos identificado e convidado a sentarmos na mesa, mais uma vez, como disse, não só não fomos chamados para a visita que fizeram, como não sabemos em que termos e em que ponto é que esse estudo estará, e volto a frisar, espero que não tenha sido apenas um anúncio para acalmar aquela pressão, quer da Junta, quer da própria população, que tem toda a disponibilidade para o que tem feito. Espero que não seja apenas uma reação a essa pressão e que seja efetivamente um trabalho sério, focado numa solução e numa resposta rápida, porque não se pode, obviamente, viver daquela forma constantemente. Disse que há 7 ocorrências só este ano. Só este ano. Que prejuízo é que isso trouxe para aquelas pessoas que não estão já da via pública, que isto é óbvio, mas para as pessoas em concreto? O caudal que neste momento se faz sentir todas as vezes que há chuva é muito superior ao que ocorria, porque isto não é um problema novo, não vamos aqui estar a dizer que isto acontece há 2, 3 anos. Acontecia antes, mas por vezes 1 a 2 vezes por ano, e houve anos que não acontecer. Neste momento, desde que nós estamos aqui 7 este ano, mas no total cerca de 20 vezes, o que não é de tudo normal. O caudal é de tal forma grande que impede que durante horas as pessoas possam circular, ou seja, quem está em casa possa sair, ou quem está fora de casa possa voltar às suas casas. Há ali empresas, uma indústria que emprega várias dezenas de trabalhadores que já ficaram durante horas retidos. Há uma escola em que os pais não podem buscar os filhos à escola durante horas, ou de manhã não podem fazer chegar os filhos à escola, e obviamente que também tem havido algumas inundações, especialmente que se têm agravado nos últimos tempos, porque a zona do pavimento que está afetada é cada vez maior, não tem sido pavimentado, é apenas coberta com cascalho, que com a água corre, faz barreira, o nível da água sobe e tem inundado casas que até o momento nunca tinham sido inundadas, com prejuízo obviamente para particulares. Não falar ainda de que várias vezes já ocorreram em viaturas, porque muitas das casas que ali existem não têm entrada ou garagem, e os moradores têm que deixar as suas viaturas na via pública e que também têm sofrido danos. E há sempre o risco, infelizmente assim já ocorreu por 2 vezes, não com situações graves, e ainda bem, mas de pedido de socorro em que a ambulância não chega à casa das pessoas. Já falou aí desse caso, por exemplo, da não pavimentação prejudicar também em acontecimentos futuros. Dá aqui nota de que já aconteceram 7 ocorrências deste ano. Há também aqui questões climatéricas que são inegáveis, não é? Está a chover mais, mas esse problema da manutenção também, no seu entendimento, prejudica as ocorrências, a gravidade das ocorrências? Sim, é também justo que se diga que essa situação é uma conjugação de vários fatores. Desde logo as alterações climáticas, mas as alterações climáticas não se fazem sentir nos últimos 2 anos, não podem elas por si só justificar o número de vezes com que têm ocorrido e a gravidade com que têm ocorrido. Também há alterações em terrenos a norte da freguesia, mas há que fiscalizar e a Junta de Freguesia não tem como compreender esta responsabilidade, nem esta competência, não posso chegar a nenhuma das propriedades e questionar o que é que façam nas mesmas.
A questão da repavimentação, obviamente que tem, porque a partir do momento em que uma zona com aquela extensão fica coberta apenas com um cascalho à espera da próxima chupada, aliás, as máquinas retroescavadoras já ficou, por exemplo, de ontem para ontem cá, já estão à espera, é prevista a chuva, estão à espera que vão precisar da máquina novamente para o mesmo cenário, tapar os buracos. Mas isto tem vindo a agravar-se porque a extensão tem a ver exatamente com isso. Como a cobertura é frágil, é solta, sempre que vem água, a corrosão é cada vez maior e por isso a extensão tem aumentado e temos deixado, e já fiz por escrito o parecer que eu não fiz esta semana, ontem, à Câmara, porque tem sido cada vez mais profundo e começa já a comer terreno para baixo dos passeios e qualquer dia tem que alicerces de casas à mostra. Aliás, já tive moradores a procurarem com essa preocupação. Eu próprio também já lá estive e fotografei. Deixar isto desta forma não poderá ser. Sabemos que há uma intervenção que está a ser feita naquela via junto ao quartel, já está a alguns metros abaixo do quartel, da responsabilidade da EDA, que obviamente foi autorizado pela Câmara, e como sabemos nesse tipo de situações, há sempre um acordo em que metade da repavimentação fica a cargo da EDA e outra metade a cargo da Câmara, tal como aconteceu na Rua da Carreira aqui nos Arquivos no ano passado. Compreendo que possa ser um duplo investimento, mas aqui a segurança das pessoas e o bem-estar das pessoas tem que estar em primeiro lugar. E não se pode aguardar que toda a rua seja intervencionada pela EDA para depois cobrir aquele troço. Ontem foi dado um permisso por parte do vereador que iriam proceder de imediato à cobertura, até porque no último dia que estive na rua com ele fiz pressão para que assim fosse. Isto também é atenção ao risco que neste momento as próprias moradias já fazem sentir. Há outra questão, é que vão repavimentar, mas enquanto não se tratar a norte da freguesia tudo o que há a tratar, a limpeza, a manutenção e a avaliação de novas infraestruturas que possam ser necessárias dado o estado atual, não há pavimento que segure. Portanto, isto tem que ser um trabalho em várias frentes, simultaneamente, para que não estejamos sempre a correr atrás do prejuízo e as populações a sofrerem com isso. Tem-se queixou-se aqui de falta de cooperação entre as entidades. Esta falta de cooperação a que é que atribui? A questão partidária de já estrutura para este? O tratamento com a Presidente de Junta de Freguesia, que não tem sido mais adequado e está gravado em Assembleias de Freguesia, eu deixo a resposta para quem tem as atitudes. Portanto, podem questionar o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada se este é o problema. Da minha parte, não. O que é certo é que aquilo que está a acontecer nos Arquivos está a acontecer em várias freguesias. Isto é sintomático de que a origem do problema é a mesma e afeta várias freguesias. Então, é a falta de manutenção de uma série de uma extensa parcela do território, caminhos agrícolas e outros da responsabilidade da Câmara, na periferia das freguesias, que resulta em episódios destes que têm sido vividos nos Arquivos, nas Capelas, em várias freguesias da Costa Norte, 7 cidades, nos Foteiros. Portanto, eu não posso dizer que todas essas juntas têm coisas diferentes. A resposta que é dada a cada uma, se calhar é um pouquinho diferente, mas isto eu deixo à consideração de quem dá a resposta. Reclamo sim aquela que é a resposta para a minha freguesia, que sendo da mesma cor ou de outra cor, não é a cor que aqui está em causa. Aliás, faço nota de que esta conferência de imprensa só acontece agora e não antes, porque fui candidata, como sabem, às eleições legislativas regionais como candidata a deputada e não quis que a minha atitude pudesse ser confundida com campanha eleitoral e aquele que é o objetivo principal, que é de resolver o problema dos Arquivos, passasse para o segundo plano e em primeiro plano ficasse a candidata a fazer campanha. Aguardei, por muito que me tenha gostado de aguardar essa resposta, aguardei por um momento em que não fosse acusada disso. O nosso objetivo deste Executivo, enquanto junta, é defender a nossa freguesia e a nossa população. E o Governo e a Câmara, seja de qual tem que dar resposta ao que aqui se passa e que se tem agravado, fruto de vários fatores, mas muito por falta de manutenção nos últimos 3 anos.
resolverá tudo, manter e limpar as infraestruturas que temos neste momento. Dificilmente resolve tudo, mas minimizará significativamente. E aí é avaliado os tais estudos, ainda em Assembleia de dezembro de 2022, quando confrontado o Presidente da Câmara com esta situação, responder, e está gravado e está publicado até no Facebook da Junta, porque obviamente aproveitei, que estava a visitar um estudo de 1993, salvo erro. Um estudo que estará desatualizado, naturalmente. É presidente há mais de 2 anos e só agora anuncia um estudo para um problema que está à vista de todos ao mesmo tempo e que a Junta de Freguesia por muitas vezes está alertado. Isto não tem justificação. Isto, se o presidente for de competência, acho que creio que tem ambientes não haverão legitimidade para usar o mesmo termo. Quando é que foi a última vez que pediram reuniões com a Câmara Municipal e com o INO? Em 20 de julho fizemos a sessão de esclarecimento. Após isso já tive a reunião da Assembleia, que são também momentos próprios para isso e que também estão registados, em que chamei novamente a atenção para este problema. A resposta do Sr. Presidente, numa das vezes, porque já foram várias, numa das vezes foi exatamente a de tem que compreender que são 24 freguesias e quando chove umas, chove as outras e não podemos chegar a todas. Portanto, se isto é uma resposta do Presidente de Câmara aos responsáveis das freguesias que faz parte do seu conselho, eu acredito que não seja. Para além de que, na hora em que acontecem as ocorrências, eu ligo diretamente e não sou atendida, portanto. E nem a chamada é devolvida, nem o terreno veio, quando veio foi para tirar a fotografia e sem chamar o executivo da Junta.